Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que você irá assistir essa videoaula. Nós estamos iniciando mais uma videoaula da parte pedagógica do processo seletivo 2023-2024 da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. E hoje nós vamos estar falando a respeito do manual dos transtornos escolares. Esse assunto ele é muito importante para o professor, para o educador, para o profissional do magistério conhecer, porque muitas crianças que nós presenciamos no dia a dia apresentam os sintomas dos transtornos escolares e nós, por não conhecermos, a gente acaba ignorando e, com isso, não procurando os pais para estar orientando-os como fazer para superar e ajudar essa criança a desenvolver e não ser prejudicada e, consequentemente, não prejudicar a sociedade. Então, eu quero aqui começar a colocar para vocês a capa do manual, até para que vocês possam estar identificando. Então, aí nós temos a, a capa do manual, estamos mostrando para vocês, Manual dos Transtornos Escolares. São vários transtornos, são muitos, e, e eu percebo que mais de 90% desses transtornos eu vivencio no dia a dia, tenho vivenciado no dia a dia da escola. E a partir do momento que eu li esse manual, eu identifiquei essas características em muitas crianças da nossa escola. E com isso possibilita que a gente possa ter um olhar diferenciado e, consequentemente, contribuir para a gente poder estar ajudando essas crianças. Então, aqui, a gente já começa com o índice do manual. Ele conta uma breve história, nessa breve história vai estar relatando que a questão desses transtornos não é algo recente na história. Depois nós temos a avaliação comportamental na infância e no adolescente, vai falar sobre bullying, transtorno desafiador ou positivo, transtorno de conduta e transtorno do déficit de atenção. E continuando, vai falar sobre drogas, depressão infantil, transtorno bipolar do humor, suicídio e comportamento suicida, transtornos ansiosos, transtornos de tiques, deficiência intelectual, autismo infantil e transtornos do espectro autismo. Então, aqui a gente não vai falar muito do autismo, porque nós já temos uma videoaula somente para falar do autismo. A esquizofrenia de início precoce, o que é um ser humano esquizofrênico e quais são as características, o comportamento de uma pessoa aí depois esquizofrênica. Transtorno de ajustamento, transtornos alimentares e dislexia. Então, esses são os transtornos escolares apresentados nesse manual. E eu achei um material interessante e oportuno. Então, logo aqui na introdução, o que o autor vai estar apontando para nós? Para se ter uma ideia da dimensão dessa questão do transtorno, diversos estudos epidemiológicos realizados internacionalmente identificam que cerca de 20% das crianças e adolescentes em idades escolares necessitam de algum auxílio na área de saúde mental. Então, 20% de crianças e adolescentes é um índice muito alto. E às vezes a gente não tem a consciência dessa dimensão. São milhares de estudantes brasileiros com prejuízos acadêmicos e que precisam desenvolver estratégias para lidar com essas dificuldades emocionais. E com certeza, essas dificuldades emocionais, elas acabam afetando a aprendizagem da criança.
aprendendo habilidades sociais e comportamentais para levar uma vida mais feliz e equilibrada. Então, nesse caso, os professores, eles passam a ter um papel muito importante no conhecimento, a partir do momento que ele passa a conhecer as características desses transtornos, vai contribuir muito. Por quê? A sugestão é que o professor entre em contato com a família através da equipe de gestão e passa a relatar. E esse relato do cotidiano, do dia a dia, sobre o comportamento da criança, vai ajudar muito no diagnóstico e, principalmente, se o diagnóstico for precoce, vai contribuir e muito, né? E a luz da ciência não pode sucumbir à escuridão e às mazelas da ignorância, que é a pior doença que pode existir. Ela emperra os desenvolvimentos econômico, sociocultural e tecnológico de uma sociedade. Rios de dinheiro são gastos em tratamentos feitos quando já é tarde demais, quando a prevenção e a intervenção precoce em saúde mental infantil poderiam ter ajudado a diminuir o sofrimento e os prejuízos acadêmicos e sociais de milhares de crianças e adolescentes. E logo em seguida, o autor ele apresenta um pequeno histórico. No passado, as crianças e adolescentes, elas não eram valorizadas, elas eram vistas como crianças, como adultos em miniaturas. Elas não eram tratadas dentro da sua especificidade, que elas são seres diferentes de adultos. Elas eram tratadas com uma visão adulta, como se elas fossem adultos em miniaturas, e não eram compreendido as suas especificidades dessa fase da infância. E o primeiro pensador que vai contribuir para, de forma científica, vai ser o pensador suíço, né, o Jean-Jacques Rousseau, que vai ser um dos primeiros pensadores a mostrar que a infância ela tem uma especificidade e ela tem que ser tratada como tal. Jean-Jacques Rousseau, destacado escritor suíço da época, introduziu a concepção de que a criança era um ser com características próprias em suas ideias e interesses, não podendo mais ser visto como um adulto em miniatura. E com isso acaba contribuindo para que a criança ela passa a ser observada com um olhar diferente, e isso pode contribuir para os diagnósticos precoces futuramente dos distúrbios dessas crianças. Pinel e Prichard, outros dois importantes médicos psiquiatras franceses, descreveram alterações comportamentais em pacientes jovens que apresentavam sintomas antissociais. E aí já mostrando para a gente que muitas doenças mentais que são presenciadas hoje em crianças e adolescentes, elas já existiam desde o século XVII, XVIII e XIX, e elas não eram divulgadas por falta de conhecimento. E já no meados do século XIX, a partir de 1850, surgiram as primeiras referências aos transtornos hipercinéticos na literatura médica para aqueles que ainda acreditam que o TDAH é uma questão de moda e que é uma questão recente. Então, ó, só para ter uma ideia, lá por meados de 1850, meados do século XIX, já se tinha alguns diagnósticos quando o médico alemão Heinrich Hoffmann descreveu em sua obra, em 1854, a insanidade impossível, que em suas palavras seria o comportamento das crianças hiperativas, que já se apresentavam aí, o diagnóstico do TDAH, a partir da segunda metade do século XIX. E agora, nós vamos estar falando sobre a avaliação comportamental na infância e na adolescência. Num primeiro momento, uma entrevista vai mostrar que essa entrevista com os pais, com a família,
é o primeiro passo a ser dado num processo de investigação do que se trata esse comportamento da criança, que é uma avaliação desse comportamento. E essa primeira avaliação vai ser dada a partir da família e a criança, ela não vai poder participar. E posteriormente vai ser avaliado, vai ser colocado em relatório, e esse relatório do cotidiano, do comportamento do dia a dia da criança, vai ser um principal instrumento de orientação e do diagnóstico precoce a partir do especialista da área, seja o médico psiquiatra, seja o neurologista ou outros profissionais que vão trabalhar com essa questão comportamental e dessas doenças tidas da mente humana e do comportamento humano. Outro aspecto importante aqui para nós, que o bullying, que em inglês quer dizer xingamento, ofensa, nós temos uma nova modalidade. Geralmente o bullying ele ocorre dentro do ambiente escolar, mas nós temos também o chamado cyberbullying, que é o bullying ocorrido através das redes sociais. Então, aquele bullying ocorrido no ambiente escolar ou o cyberbullying, é importante que nós combatemos, né? Então, aqui a gente pode tirar uma pergunta que possa cair no processo seletivo. Exemplo, o bullying, ele ocorre somente dentro do espaço escolar? Não. Ele pode ocorrer também fora do espaço escolar. E um desses outros espaços é o espaço das redes sociais, são os espaços digitais online, né? E o bullying tende a utilizar principalmente intimidações físicas ou ameaças, sendo responsáveis pelos atos mais agressivos os meninos. Já entre as meninas, também existe o bullying, mas ele não ocorre entre as meninas, há também violência física. Entretanto, as agressões verbais, os atos de exclusão e difamação são mais frequentes entre as meninas. Então, é importante nós anotarmos aí o significado de bullying, que é ofensa, xingamento, e nós pontuarmos aqui também que o bullying ele não ocorre somente dentro do ambiente escolar, mas também ele pode ocorrer dentro das redes sociais, dentro do espaço da internet. Agora, um outro aspecto importante aqui, por que a escola tem que combater o bullying? Nós temos aqui nesse manual o relato do que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, comecinho aí do século XXI, 2010, 2011, lá no Realengo, na região do Rio de Janeiro. Um adolescente, ele voltou, depois de ter estudado na escola, com armas e cheio de munição, e acabou matando 11 alunos da escola. E aí perguntou posteriormente, e depois um policial acabou executando ele antes dele matar mais estudantes dentro da escola. E aí descobriram muitas cartas escritas, sendo que ele havia planejado esse atentado já por vários dias, por várias semanas. E nesses relatos escritos por ele, antes dele ser executado pela polícia militar, ele relatava que isso se tratava dele fazer um acerto de conta com aqueles estudantes que o ofendiam através de xingamentos e ofensas. Então, aí, combater o bullying, ele é uma necessidade urgente para que a gente possa estar evitando tragédias piores, e é uma forma também de combater a violência dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar, tá? Agora, esse outro transtorno aqui, apresentado no capítulo 4, eu quero chamar a atenção, o autor do manual, ele apresenta como transtorno desafiador opositivo. Essa nomenclatura, nós temos alunos com esse diagnóstico na nossa escola também,
E tem alguns médicos psiquiatras que eles definem como transtorno opositor do desenvolvimento, mais conhecido como TOD, transtorno opositor do desenvolvimento, que é a mesma coisa. Aqui, nesse manual, a gente pode até voltar, nós estamos aqui. Se a gente voltar lá na primeira página, o que a gente vai perceber? Eu gostaria, o Dr. Gustavo Teixeira, que ele também é um médico psiquiatra, e que ele é da cidade de Rio Preto, mas ele trabalha no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, tem vários estudos também na área, ele já apresenta uma outra definição, ele já apresenta como transtorno desafiador ou positivo, mas eu já observei médico apresentando com o nome como transtorno opositor do desenvolvimento. Esse transtorno, a criança, ela não aceita, em hipótese alguma, criança ou adolescente, ser contrariada. E, constantemente, ela apresenta surto e passa a ter uma agressividade física, agredindo até outras crianças dentro da sala de aula, e, às vezes, chutando carteira, e passa a ser bem agressivo e violento, né? E aqui é a característica. Agora, é importante o professor ter conhecimento disso, para que possa saber lidar com essa criança. Então, é aquele jeito de você estar orientando a criança sem levar ela a se sentir contrariada, você dizer não, dizendo não, mas de forma assim didática, pedagógica, com diplomacia. E é evidente que uma criança dessa precisa ter de um cuidador para que possa estar acompanhando, e a hora que ela começa a surtar, tem que tirar da sala, e ela e o que tem que ser feito? Essa criança, ela tem que ser os pais têm que ser chamados, né? E o transtorno desafiador ou positivo é definido como um padrão persistente de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores e desobedientes, observados nas interações da criança com adultos e figuras de autoridade, como pais, tio, avós e professores. Nesse caso, os estudos internacionais indicam um diagnóstico de 2% a 16% das crianças em idade escolar. Geralmente, esse transtorno ele começa por volta dos 6 anos de idade. Na nossa escola já presenciamos, já alguns anos atrás, e no ano passado e nesse ano, tivemos uma criança também com esse perfil, chamamos a mãe, conversamos e orientamos. Eu disse assim para ela, o seu filho está com esse comportamento e eu suspeito que seja isso. Ainda falei para ela, eu suspeito que seja o transtorno opositor de desenvolvimento. E aí tem que ser encaminhado para o médico, fizemos o relatório, e depois ela veio com realmente o diagnóstico com transtorno opositor do desenvolvimento, junto com outros transtornos também, no caso do, além do, também tem um transtorno bipolar, tinha o transtorno bipolar, o transtorno opositor do desenvolvimento, e aí tem que ser tratado e tem que ser tomado medicamentos, né? E isso, quanto mais precoce acontecer, melhor. E por quê? Para que ele não possa evoluir para transtorno de conduta. E aí, logo à frente, a gente vai ver o que é o transtorno de conduta. Um dos transtornos de conduta, para ficar bem claro o que é o transtorno de conduta, é roubar, é um transtorno de conduta. Entrar no mundo das drogas, é um transtorno de conduta. Então, por isso que a gente tem que conhecer e está orientando a família para procurar o tratamento. Com isso, a gente evita um monte de prejuízos, tanto na aprendizagem da criança, quanto prejuízos que possam vir trazer para a escola, para outras crianças e para a própria sociedade. Já imaginou uma criança dessa, a partir de 6 anos, não ser diagnosticada e for diagnosticada só numa fase adulta,
e depois esse transtorno opositor de desenvolvimento, ele desencadear a um transtorno de conduta, e com isso vai trazer prejuízos enormes, não só para a escola, mas para a toda a sociedade. Por isso que é importante estar cuidando e orientando as famílias, né? E aí está relacionado à origem multifatorial, envolvendo componentes biológicos e ambientais. O que fazer? Os neurolépticos atípicos, como risperidona e a quetiapina, podem ser remédios ingeridos, tomados e controla muito bem. E aí a dica aos pais, né? Dedique um tempo ao seu filho diariamente, presta atenção, cuida, né? E aí a gente vai falar do transtorno de conduta. O transtorno de conduta é aquele desvio da conduta do ser humano que pratica atitudes que vêm trazer grandes prejuízos à sociedade. Alterações de comportamento apresentadas principalmente em adolescentes, que são agressivos, desafiadores, antissociais e que violam direitos básicos, a lei, as regras e as normas. Com maior incidência a pessoas do sexo masculino, e aí precisa tomar cuidado para que o transtorno opositor do desenvolvimento não se desencadeie no transtorno de conduta, tá? Esse é outro aspecto. Eu chamaria atenção por aquele crime bárbaro que nós tivemos, que aconteceu em Barretos recentemente, com uma senhora de idade, mais de 60 anos, e que o assassino ele não demonstrou arrependimento, pelo contrário, foi motivo de alegria e satisfação ter matado, enterrado uma idosa de mais de 60 anos. Isso desvio de conduta, né? Não demonstram sentimentos de culpa ou remorso pelos seus atos. Então, por isso que é importante nós cuidarmos do transtorno opositor do desenvolvimento, para que não gere seres humanos, né, que evitem possibilidade de evitar essas tragédias na nossa sociedade. Olha a importância que tem o trabalho do professor, o trabalho da educação e do magistério na vida das pessoas e na vida das pessoas. Então, no caso aqui, não existe uma causa específica para esse transtorno, conhecido como transtorno de conduta. Não existe uma causa específica para o transtorno de conduta. Atualmente, acredita-se que vulnerabilidades genéticas estariam associadas a fatores ambientais ou estressores, que são as questões que provocam ou conduzem ao estresse, que funcionam como desencadeadores dessa condição. O que fazer? Tem a relação social, socioeducativa, e evidente que o transtorno de conduta, às vezes, ele não vem sozinho. Tendo outros tipos de transtornos, ele tem que ser medicado, né? E quem vai dar esse parecer, essa orientação, vai ser o médico psiquiatra, junto com uma equipe multidisciplinar. E agora, nós vamos falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que as pessoas, às vezes, diante da falta de conhecimento, falam que se trata de uma questão de modo, de modismo, e aí a gente percebe que essa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, já se apresentava lá a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850. Então, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, é um dos transtornos comportamentais com mais incidência na infância e na adolescência. Pesquisas realizadas em diversos países revelam que está presente em cerca de 5% da população de idade escolar. Trata de uma síndrome clínica caracterizada basicamente pela tríade sintomatológica, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas não há necessidade de que os três sintomas estejam presentes simultaneamente. E quais seriam esses sintomas, né? Que é o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, para ser considerado
o TDAH não precisa que a criança apresente simultaneamente essas três características, né? E com o diagnóstico, o professor vai poder adotar algumas características, algum trabalho dentro da sala de aula para evitar esse déficit de atenção. E entre esses trabalhos que pode ser desenvolvido, colocar o aluno distante de janela, que qualquer movimentinho pode atrapalhar a atenção, colocar ele sentado na frente, e também tem os medicamentos que são indicados para a criança que tem TDAH ou para o ser humano que tem TDAH. E quais são as causas do TDAH? As causas do TDAH ainda não estão bem estabelecidas. Acredita-se em uma origem multifatorial, sendo que o fator mais importante é a herança genética. Muitas crianças com TDAH possuem familiares, pais, tios, avós, irmãos com o mesmo diagnóstico. A incidência pode chegar até 10 vezes mais em famílias com crianças de TDAH, quando comparada à população em geral. Sendo assim, esse é um outro aspecto importante que as pessoas têm mania de falar, que os alimentos são os causadores do TDAH. Então, ficam assim, alimentos não causam TDAH, assim como dietas especiais não são opções de tratamento dessa questão comportamental com características do TDAH, né? O que fazer? E aqui ele passa. Tratamento deve envolver uma abordagem multidisciplinar, associando o uso de medicamentos e intervenções psicoeducativas. Então, essa equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando essa questão, o que a gente vai perceber? Envolvem professores, psiquiatras, psicólogos, nessa equipe multidisciplinar. E o relato do professor sobre os avanços dessas crianças, do comportamento dessas crianças, é muito importante para que essa equipe multidisciplinar possa estar avaliando o trabalho realizado e garantir o sucesso da aprendizagem dessas crianças. E aí, está dando uma dica para os professores. Como essa criança ela vai esquecer, vai ter o déficit de atenção, sempre é importante o professor ensinar essa criança, orientar essa criança a anotar na sua agenda as atividades que têm que ser desempenhadas. Então, essa é uma dica que é dada para as crianças com TDAH. E aqui a gente vai estar falando de um outro assunto também, extremamente complicado dentro do ambiente escolar, que são as drogas, né? E a gente vai perceber que ela traz um prejuízo muito grande, tanto para a sociedade, quanto para o desenvolvimento, como para o próprio ser humano, que acaba trazendo prejuízos para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem. Então, consumo de drogas é um fenômeno mundial e deve ser encarado como um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Trata-se de um grande desafio aos pais, médicos, educadores e à sociedade de um modo geral. Os estudos epidemiológicos sobre álcool e outras drogas evidenciam um crescimento assustador do consumo dos mesmos nas últimas décadas, sendo que os jovens têm sido suas primeiras experiências cada vez mais precoces, ocorrendo normalmente na passagem da infância para a adolescência. O que é importante nós observarmos aqui? As drogas ilícitas, o uso das drogas ilícitas, elas começam através da utilização das drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. Então, esses ambientes onde tem o consumo exagerado de álcool e tabaco favorece. E aí a gente tem já estudos que apontam que, no caso do tabaco, todo o dinheiro que é gasto na saúde pública para amenizar as doenças provocadas pelo tabaco, sendo que o tabaco, o cigarro, ele é um produto que gera muitos tributos para o Estado.
Só que a quantidade de tributo que ele gera não é suficiente para cobrir os estragos que ele faz na saúde da população. E nesse caso, é um dado que é importante a gente prestar atenção. E aí a gente vai perceber que as companhias de cigarros, elas investem numa propaganda maciça nos adolescentes, porque geralmente está comprovado que se não transformar os adolescentes em fumantes, dificilmente na fase adulta, a pessoa que vai ter mais consciência vai entrar para o mundo do tabaco, do cigarro. Então, o álcool e o tabaco, o cigarro, é a porta inicial para que os adolescentes entram para o mundo da droga. E aqui aponta que é nessa passagem da adolescência para a infância onde há o maior incidente da utilização das drogas. E aí, quais são os sinais de alerta, tanto para os professores, para a escola, quanto para os pais, que vai identificar esse caso, né, do uso de álcool e drogas, mudança de personalidade, de humor, irritabilidade, quebra de regras, brigas frequentes com pais, comportamento irresponsável, acompanhado de falta de motivação para as atividades e baixa autoestima. Costumam ser observados em adolescentes que iniciam o uso das drogas. Então, esses comportamentos no adolescente tem que ligar aí o sinal de alerta e ficar atento e investigar se realmente está procedendo. Procedendo, aí tem que chamar os pais, informá-los se eles estão sabendo, e aí tem que tomar algumas medidas, tanto no aspecto da conscientização, se for inicialmente o trabalho de conscientização, ele já vai surtir um efeito extremamente positivo. E aí ele vai apontar também que o uso do álcool e das drogas o uso do álcool e das drogas estão relacionados muito com vários transtornos do ser humano. A presença de outros transtornos psiquiátricos associado à dependência química é muito comum. Olha o índice, aproximadamente 89% dos adolescentes que fazem uso de drogas apresenta outro diagnóstico psiquiátrico associado, sendo os principais transtorno de conduta, transtorno desafiador opositor, transtorno de déficit de atenção, no caso TDAH, depressão, transtornos ansiosos, esquizofrenia e o transtorno bipolar. Olha a importância desse diagnóstico precoce, desses diagnósticos precoces. Por quê? Porque tendo esses diagnósticos precoces, vai evitar que esse ser humano possa entrar no mundo das drogas e no mundo das delinquências, né? Então, agora a gente vai falar de um outro assunto, que é a depressão infantil. Na nossa cultura, no nosso mundo, a gente acha que depressão é somente coisas de adulto. E aí os estudos vão apontar para nós que existe também, na fase infanto-juvenil, um índice muito alto de seres humanos que passam a ter depressão. E a depressão, as causas, elas estão relacionadas a fatores biológicos e a fatores ambientais também. Dependendo do tipo de depressão, ele tem que ser tratado de forma com profissionais também, com equipe multidisciplinar e, às vezes, até com medicamentos, né? E é importante que a gente possa diagnosticar quando há possibilidade. Eu acho que nós não podemos diagnosticar porque nós não temos o conhecimento, mas que nós podemos levantar uma suspeita, orientar a família para que a família possa procurar um profissional adequado e verificar se há esse procedimento, que é o caso que a criança lá na nossa escola estava extremamente agressiva, e aí eu chamei a mãe, conversei com ela e expliquei, o teu filho está com esse tipo de comportamento. Nós já tivemos criança aqui com esse comportamento, e o diagnóstico que foi tirado pelo médico psiquiatra foi o transtorno opositor do desenvolvimento. A senhora pode procurar
a rede pública de saúde para que possa fazer o diagnóstico e depois está passando para nós esse diagnóstico, aí foi aonde ela foi atrás e conseguiu esse diagnóstico, né? E aqui, a depressão infantil, quais são os sintomas que possam estar apontando para esse diagnóstico de depressão infantil? Geralmente, a criança ou adolescente vai ter queixas físicas como cansaço, falta de energia, dores de cabeça ou dores de barriga. São comuns insônia, preocupações, sentimentos de culpa, baixa autoestima, choro excessivo, hipoatividade, fala em ritmo devagar ou de forma monótona e monossilábica. Também ocorrem em grande número de casos. Então, apresentou esse perfil, essas características, então a gente tem que chamar a família para estar conversando e orientando. E as causas são biológicas e também ambientais. As causas de depressão estão relacionadas a uma origem multifatorial, influências genéticas associadas a fatores bioquímicos, hormonais e ambientais estão relacionadas ao transtorno. Dados epidemiológicos revelam que a história da depressão na família é fator de risco para o diagnóstico, sendo que os filhos de pais com depressão apresentam 3 vezes mais chances de desenvolver a depressão durante a vida quando comparados aos filhos de pais que não tenham a depressão. E agora a gente passa para o próximo transtorno, que é o transtorno bipolar de humor. O que caracteriza? Quais são as características do ser humano que apresenta o transtorno bipolar de humor? O diagnóstico tem como característica principal a fase maníaca do transtorno, apresentando alterações ou oscilações de humor, que pode ficar exaltado, irritável. Essa mudança súbita de humor comumente produz ataques prolongados de raiva, agressividade, chamados de tempestades comportamentais ou irritabilidade explosiva. Também pode ocorrer oscilações com fases ou períodos de depressão, quando o estudante apresentará sintomas clássicos. Nesse caso, também tem tratamento, e o tratamento vai ser, não existe uma causa específica, né? Pode ser fatores biológicos, genéticos, e aí tem o aumento de substâncias chamadas de noradrenalina e dopamina. Então, existem esses medicamentos que terá que ser ingeridos. Não existe uma causa específica para o surgimento do transtorno bipolar, do humor. Entretanto, as principais hipóteses relacionam fatores genéticos, alterações químicas no cérebro dessas crianças, como, por exemplo, o aumento de substâncias produzidas no cérebro humano, as chamadas noradrenalina e dopamina. Assim, filhos de pais com esse diagnóstico apresentam maiores chances de desenvolver transtorno como comparada com crianças sem esse histórico, né? E é importante, agora a gente vai passar por um outro assunto também, que é a questão do suicídio e comportamento suicida. Geralmente é uma outra situação também que a gente acha que o suicídio ele ocorre geralmente entre adultos, e a gente vai perceber que não é somente entre adultos, né? Para ter uma ideia da dimensão desse fenômeno, o suicídio está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo e entre as 3 primeiras quando se considera a faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, atrás apenas de acidentes e homicídios. Nas crianças entre 5 e 14 anos de idade, o suicídio é a 5ª causa de morte, após acidentes, câncer, anormalidades congênitas. Então é importante esse trabalho, o diagnóstico precoce da criança que apresenta, do adolescente que apresenta comportamento suicida, para que se possa evitar. E geralmente, o número de suicídio entre as crianças e adolescentes do sexo masculino ele é maior, porque
as crianças e adolescentes do sexo masculino são mais agressivos e mais violentos quando praticam o suicídio, e geralmente as meninas são menos agressivas e têm menos causa-morte no suicídio. E as causas do comportamento suicida não estão bem estabelecidos, mas fatores genéticos e alterações de substâncias químicas no cérebro podem estar relacionados à causa desse comportamento. E evidente, nesse estudo apresentado nesse material, o pesquisador, o Dr. Gustavo, ele apresenta aqui para nós que já atendeu vários adolescentes com esse comportamento e aí passou a receber orientações, formações e medicamento, e com isso a criança, o adolescente passou a ter uma vida normal dentro da escola. E para isso precisa do quê? Do diagnóstico precoce, né? Por isso que é importante, né? E agora os transtornos ansiosos, né? E no caso aqui também, os transtornos ansiosos, eles compreendem as condições comportamentais diferentes entre si, mas comumente provocam sensações subjetivas de desconforto, inquietações, ansiedade, além de desencadear sintomas somáticos como sudorese, boca seca, taquicardia, coração acelerado e nervosismo, dentro de outros sintomas, né? E aí a gente passa também a denominar um outro transtorno ansioso, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido também como TOC, que na infância tem início por volta dos 10 anos de idade e acomete aí 1% das crianças em idade escolar, sendo mais precoces em meninos do que em meninas. Entre os adolescentes, aproximadamente 2% apresenta esse transtorno. Uma vez que a genética é um grande preditor dos transtornos ansiosos, comumente encontramos históricos de transtorno obsessivo-compulsivo, ou de transtornos de tique na família de portador, né? E depois nós temos o transtorno de ansiedade por separação. Esse transtorno é quando a criança tem a perda de um ente querido, e aí esse fator da perda do ente querido pode ser um dos fatores, um fator estressor que acaba desenvolvendo essa ansiedade, né? E depois nós temos aqui o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que atinge de 3 a 6% de crianças e adolescentes em idade escolar. E as meninas são as mais acometidas pela questão. Outra característica epidemiológica importante é que os índices desse transtorno tendem a ser maiores na adolescência do que na infância. Depois nós temos a fobia específica, que ela atinge cerca de 4% das crianças em idade escolar, e é caracterizada por um medo persistente e exagerado de situações ou objetos específicos, como animais, insetos, sangue, altura, lugares fechados, voar de avião, elevadores, por exemplo. É uma fobia que ela é descontrolada. O ser humano, ele perde o controle, né? Transtorno de pânico também, são os ataques de pânico, são períodos de intenso medo ou desconforto acompanhado de sintomas somáticos como palpitações, sudorese, falta de ar, tremores das mãos, dores no peito e na barriga. Os pacientes também podem apresentar sensações subjetivas de desconforto e frequentemente relatam medo de estar morrendo, né? Fobia social, ela envolve o medo da pessoa viver em grupo, em sociedade. Ela não consegue ficar em grupo, é uma pessoa muito tímida, né? A fobia ou timidez patológica é uma condição comportamental presente e tem a 4% de crianças e adolescentes, e tem início por volta de 12 anos de idade. Esse transtorno ansioso provoca no estudante intenso medo, ansiedade e grande timidez quando ele está exposto a situações sociais, né? E o mutismo seletivo, fica mudo, tem dificuldade de falar em público, consiste na incapacidade da criança de se comunicar verbalmente em determinadas situações que
acaba por interferir em seus funcionamentos acadêmicos e sociais. É evidente que isso pode ser feito para melhorar através de terapias, gerando aí uma segurança e superando essa questão do mutismo. Ficar mudo, né? Dificuldade de falar em público. Agora nós temos outro transtorno, né? Os transtornos de tique. Esse transtorno de tique, ele pode ser motor, né? Quando é motor? É quando envolve os músculos do corpo humano, né? Os músculos acabam expressando os tiques. Então, nós temos aí os tiques motores e os tiques vocais. Os tiques vocais são vocalizações rápidas, repetitivas, involuntárias e recorrentes, tossir, pigarrar, roncar e fugar, por exemplos. Tiques vocais complexos são vocalizações mais elaboradas e pode incluir a repetição de palavras, frases. Tiques transitórios e esporádicos, né, que a pessoa apresenta esporadicamente, e aqui nós vamos ter um tipo de tique também, de tique, que é chamado de síndrome de Tourette, né? Porque o pesquisador, o transtorno ou síndrome de Tourette é considerado o mais grave transtorno de tique e foi descrito pela primeira vez pelo médico francês Georges Gilles de La Tourette, em meio a um grupo de 9 crianças francesas em 1885. Os sintomas têm início entre 5 e 10 anos de idade, sendo os tiques motores faciais, como piscar, ficar piscando involuntariamente, isso é um tique. E movimentos de pescoço, as principais manifestações inicialmente observadas, posteriormente esses tiques tendem progressivamente a acometer membros e tronco, chegando a evoluir para ocorrências de tiques vocais, né? Então, esse se trata do tique de Tourette, que já é um tipo de tique muscular, né? E depois nós vamos passar para deficiência intelectual. E aí é compreendido a deficiência intelectual com um número significativo de pessoas com habilidades intelectual abaixo da média. E esse déficit de inteligência tem início antes dos 18 anos de idade. Essa limitação causa diversas dificuldades no funcionamento diário, na comunicação da interação social, com habilidades motoras, cuidados pessoais e na vida acadêmica. Estima-se que em torno de 1 a 2% da população mundial tem o diagnóstico de deficiência intelectual com maior ocorrência entre pessoas do sexo masculino. Então, a deficiência intelectual, ela envolve um índice maior entre os seres humanos do sexo masculino. Quais são as causas? Pode ser divididas basicamente em 3 grupos, as causas. Erros de formação do sistema nervoso central, influências extrínsecas afetando o sistema nervoso central e anormalidades biológicas, né? Então, todas as 3 causas estão relacionadas a fatores biológicos em relação à deficiência intelectual. E agora a gente passa para o autismo. O autismo eu comentei com vocês aqui, que não precisa falar e aprofundar muito nele, porque nós só temos um livro, um manual, e fala somente sobre o autismo. E aí nós vamos perceber os principais perfis do autismo, a dificuldade na socialização, dependendo o grau do autismo, o tipo do autismo, ele não verbaliza nada, fica fechado no seu mundo, eles têm dificuldade quando muda a rotina, gera uma desestabilização emocional, comportamental, quando foge da rotina. Eles têm dificuldade de socialização, e a outra característica do autismo também, eles têm dificuldade em relação a dificuldade deles também em relação em entender termos, frases ou palavras que não sejam literal, metáforas. Tá? Então, quando o professor vai falar com um autista,
em forma de metáfora, ele não vai compreender. Então, a comunicação com o autista tem que ser uma comunicação literal, né? A esquizofrenia, a palavra esquizofrenia, ela quer dizer alma cingida. O que seria uma alma cingida? Uma alma cingida é uma alma partida. É o ser humano, ele fica dividido entre o mundo real e o mundo imaginário. E fica tendo muitas alucinações. E nesse caso, para tratamento, as causas, ela pode ter condições médicas importantes, tem origem neurobiológica e está relacionada a alterações cerebrais químicas de ordem genética. E para combater a esquizofrenia, também tem medicamentos próprios, né? E a pessoa esquizofrênica precisa do tratamento, dependendo do grau da esquizofrenia e da profundidade, ela se torna muito agressiva também. E ela tem aquele comportamento que ela desconfia de tudo, tá? E ela tem dificuldade, quando vai conversar com ela, se você contrapõe o que ela está pensando, o que ela está externando verbalmente, ela não aceita muito, e isso pode até gerar uma irritabilidade na pessoa esquizofrênica, né? E agora a gente passa o transtorno de ajustamento. Na infância e na adolescência pode ser definido como aparecimento de sintomas emocionais e alterações de comportamento em resposta a um fator estressor específico. Esses sintomas e alterações costumam aparecer nos primeiros 3 meses após o início desse fator. É interessante que o transtorno de ajustamento, até 3 meses após o fator estressor, o estresse que causou, às vezes a pessoa ela fica guardando e tem um momento que ela não consegue mais segurar. Ela acha que vai ser fácil superar esse estresse, como a perda de alguém, né? O transtorno de ajustamento está relacionado com um agente estressor específico. No entanto, por que alguns estudantes respondem melhor à morte de um familiar querido ao término de um namoro? É separação conjugal dos pais e as mudanças de cidades, né? Então, o transtorno de ajustamento, quando muda de cidade, tem dificuldade de relacionamento naquele novo ambiente, quando morre algum familiar, um adolescente, um jovem, quando termina o namoro, tá? Então, esses são fatores que geram estresse, são fatores estressores. E aí a gente tem os transtornos alimentares. Nós temos praticamente 2 transtornos alimentares. Nós temos a anorexia nervosa, que a pessoa tem a mania de achar que está muito gorda, não come, pode ser definida como um transtorno alimentar, em que a paciente se recusa a manter peso corporal na faixa normal mínima, existe um medo de engordar, é a chamada dismorfobia, uma alteração de percepção da imagem corporal por meio da qual a paciente, mesmo magra, se enxerga gorda acima do peso. Outra característica presente nas jovens é a menorreia, é a interrupção da menstruação por mais de 3 meses. Então, acaba não se alimentando, é aquela visão do corpo que está gorda. Isso é decorrência da forte pressão da sociedade que estipula modelo de beleza e acaba gerando esse distúrbio, gerando aí a anorexia, né? E em decorrência desse, o ficar aí 3 meses sem menstruar é uma dos fatores que acaba gerando a anorexia nervosa. Então, a anorexia nervosa, ela vai a visão que se tem do corpo, que muito magro e acha que ainda está gordo e que precisa perder peso. E já a bulimia nervosa, ela é o inverso. A pessoa come em excesso e acaba provocando o corpo para ter vômito, com medo também de engordar. Nesse caso, a bulimia nervosa é definida como um transtorno alimentar em que o paciente come compulsivamente em verdadeiras orgias alimentares. Nela, essa pessoa que experimenta uma sensação de falta de controle sobre o comportamento alimentar é capaz de se alimentar de uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo,
Dessa forma, o que observamos são adolescentes que fazem esses rituais de consumo exagerado de alimentos, sempre relacionados a uma ansiedade intensa e um desejo incontrolável por comida. Após esse comportamento compulsivo, a culpa, a tristeza, a vergonha, medo de engordar, arrependimento e ainda muita ansiedade. E mesmo assim, aí a hora que o adolescente vai fazer depois? Vai provocar o vômito para colocar a comida para fora em virtude desse sentimento de culpa e de arrependimento. Agora a gente passa a apresentar um outro distúrbio aqui, que é a dislexia, né? E o que é a dislexia? É um transtorno de aprendizagem específico da leitura, caracterizado por dificuldade de reconhecimento de letras, decodificação e soletração de palavras, decorrência de um comprometimento do desenvolvimento de habilidades fonológicas. A dislexia causa grande dificuldade na leitura e com dificuldades na escrita também. Essas dificuldades provocarão prejuízos desde a alfabetização até a idade adulta, e por isso merece atenção especial de educadores e pais. O transtorno afeta de 3 a 10% de crianças e é cometido mais em meninos do que em meninas. E aí, quais são as causas? O que se acredita que sejam as causas? As causas da dislexia não estão bem estabelecidas, mas acredita-se que é um funcionamento peculiar do cérebro para o processamento de leitura da escrita. E aí a gente vai observar o quê? Que tem que desenvolver programas de incentivos à leitura, precisa estar focado na criança com ajuda, com terapias, né? Para que a criança possa desenvolver e estimular essa parte do cérebro que não é bem desenvolvida. Então, aqui nós terminamos mais uma videoaula. E a partir desse momento, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês de ótimos estudos e afirmando a você que se assistiu às videoaulas e leu os textos, não tem como não ir bem na prova do processo seletivo. Então, desde já, eu quero desejar a você ótimos estudos e ótimos resultados nesse processo seletivo. Até mais, até a nossa próxima aula.